Bom, pessoal, então vamos retornar aqui. Então, como nós vimos, é impossível apresentar uma resposta pronta para o que é filosofia. Não tem como, porque ela não trabalha com resposta pronta. Não é uma ciência exata como a matemática. Matemática é uma ciência exata, né? Já a filosofia não. A filosofia não tem uma resposta pronta para nada. Ela sempre está questionando, né? O campo de atuação dos filósofos é um campo vasto e não há uma única atividade que não possa ser considerada como atividade filosófica. Por exemplo, essa situação que nós estamos enfrentando na atualidade. Qual a cura do coronavírus? Isso é uma atividade filosófica. Por quê? Porque está questionando. A ciência, ela é toda embasada na filosofia. Por quê? Porque ela questiona, ela pergunta, ela investiga, né? Então, isso é uma atividade filosófica, tá? A origem da filosofia. Não se sabe ao certo onde e quando a filosofia surgiu, mas acredita-se que é entre 2.600 ou 5.000 anos de tradição. Teve muita influência dos povos egípcios sobre os povos gregos, né? Que naquele tempo, na antiguidade, os egípcios eles eram como os americanos para nós. Tudo que eles faziam era algo muito incrível e extraordinário que servia de base para o mundo todo, né? Então, os egípcios eles tiveram influência sobre os povos gregos. O pensamento egípcio teve influência sobre o pensamento grego. E já existia, né, já era produzido algum tipo de pensamento filosófico no Extremo Oriente. Então, isso é um consenso. A raiz da primeira filosofia pode ser identificada nos antigos ensinamentos budistas, que já passa dos 5.000 anos de existência. Depois nós veremos mais à frente essas origens e essas raízes dos pensamentos orientais, tá? Não há um consenso final sobre a origem da filosofia, né? Como tudo na filosofia não tem consenso, não tem resposta pronta, sempre há algum questionamento. O que a maioria dos historiadores de filosofia afirma é que sua origem estaria na Grécia, com Tales de Mileto, um filósofo, cerca de 2.585 a.C., porém a filosofia grega não pode ter sido a primeira produção filosófica, mas foi algo diferente de tudo que já havia existido antes dela. Ela não é a primeira, mas também ela era diferente de tudo aquilo que já existia. A filosofia grega não contempla o fato de que os egípcios, hindus e chineses já haviam produzido algo semelhante ao que chamamos filosofia. Eles não veem dessa forma, né? Filosofia grega acreditam no pensamento grego, né? Mas nós sabemos e acreditamos que já existia algo parecido, algo produzido pelos hindus, pelos chineses, tá? Se ampliarmos o conceito para além do que entendemos por filosofia, podemos dizer que os preceitos budistas e taoístas já haviam formado um pensamento filosófico. Com certeza, nós veremos isso mais à frente. Assim, pensadores que habitavam o Extremo Oriente, anteriores ou contemporâneos aos primeiros filósofos como Mozi e Lao Tse Tung, deixaram registro do que parece ser uma produção filosófica, não autêntica quanto à produção ocidental, porque existe diferença, tá? Desse tipo de filosofia. Para Marilena Chauí, ela defende uma tese, né? E ela fala para que a gente precisa reconhecer os traços que influenciaram os gregos, né? O que fizeram há mais de 2.600 anos, ou seja, o que eles fizeram foi algo único na história da humanidade, tá? Vale ressaltar também que a filosofia tem suas origens na Grécia, né? Podendo ser adotado com algumas ressalvas. Por quê? Nós precisamos considerar que houve uma produção filosófica oriental antes dessa produção, né? Essa produção influenciou o Tales de Mileto, né? Ele conheceu a cultura babilônica e a cultura egípcia.
Em segundo lugar, devemos considerar que não há uma exclusividade grega, mas um modo diferente por parte dos gregos de tratar a filosofia. Eles tratavam a filosofia de uma forma diferente dos povos orientais. Em segundo lugar, devemos considerar que não há uma exclusividade grega, mas eles trataram de um modo diferente, a filosofia. Então, podemos dizer que a filosofia ocidental teve sua origem na Grécia, com Tales de Mileto, e depois esse termo foi desenvolvido por Pitágoras, que escolheu as palavras gregas. Filia, que significa amor ou amizade, e Sofia, que significa sabedoria, para formar a palavra que nós conhecemos hoje, filosofia, que significa amigo ou amante da sabedoria. Então, se alguém perguntar para você, o que significa filosofia? Você vai responder, significa ser amigo ou amante da sabedoria. O Tales de Mileto, ele foi um cara humilde, tá, gente? Ele não reconheceu que ele estava fazendo algo inédito no Ocidente, e que o nome dele entraria para a história, não. Ele não reconheceu isso. Somente Aristóteles, por volta de 200 anos depois do pensamento de Tales de Mileto, é que ele classificou como o primeiro filósofo, tá? E para que serve a sabedoria? Para que serve a filosofia? É uma pergunta difícil de ter resposta. A Chauí defende que a filosofia não serve nada, não serve a ninguém, mas a filosofia ela busca problematizar e questionar. E para isso a filosofia mostra a sua utilidade, colocar o pensamento em movimento, questionar e, por que não, incomodar. Segundo Deleuze, a filosofia não serve nem ao Estado nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. Para ele, a filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém, não contraria ninguém, não é uma filosofia, porque ela confronta, ela questiona. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso. Não tem uma outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas, ou seja, questionar, perguntar, confrontar. Tá? E a filosofia serve a si mesma como uma constante movedora do pensamento, ou seja, ela serve para questionar, para problematizar, incomodar, serve para conceituar. A filosofia denuncia a tolice por ser ela mesma um amante da sabedoria, que jamais aceitará a vulgar ignorância como algo normalmente suportável, ou seja, ela está sempre buscando uma resposta. Tá ok, pessoal? Então, finalizamos aqui os conceitos do que é filosofia.